Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Nós vamos dar continuidade, então, nessa noite, à nossa série de lições, que nós temos chamado de primeiros passos, porque tratam dos primeiros passos da caminhada cristã, são as doutrinas iniciais a respeito da vida, da fé, da caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e pouco compreendido nos dias de hoje, que é a respeito da nossa identidade como igreja. O que é a igreja, para que serve, de novo a reportagem do Globo Repórter, né? Para que serve, como funciona, onde vive a igreja do Senhor. O que é ser igreja do Senhor? E antes de tratarmos diretamente na lição mesmo, há duas coisas que precisam ficar entendidas. Quando se fala a respeito de igreja do Senhor, existem dois extremos que as pessoas acabam caindo. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que têm uma total dependência espiritual do sistema instituição igreja. São pessoas que não aprendem nunca a uma vida particular de oração, de busca individual a respeito da vontade de Deus. Ela é completamente dependente desse sistema religioso, e sem esse sistema religioso ela não consegue conduzir a sua própria vida. Tudo que faz de forma a buscar orientações no sistema religioso e não buscar orientações na palavra de Deus, na sua vida de oração particular. Tudo o que faz somente debaixo desse tipo de sistema. E acabam, inclusive, legando aspectos da sua vida em que elas deveriam exercer a sua habilidade de pensar, de raciocinar e de julgar a autoridade de líderes. Então, às vezes, em alguns casos, a pessoa procura o líder para saber se casa, se não casa, se compra, se vende, se troca de carro, se não troca de carro. Embora seja importante nós pedirmos conselhos e buscarmos conselhos de outras pessoas, existem pessoas que dependem de uma autorização por expresso, por assim dizer, de uma liderança espiritual para tomar qualquer tipo de passo na sua vida. Então, esse é um extremo que nós temos que compreender como necessário a ser evitado. O cristão é aquele que caminha com a igreja, que se submete às autoridades constituídas, mas ele aprende a caminhar de acordo com a vontade de Deus, também em uma vida de autonomia, de busca própria a respeito da palavra de Deus, inclusive com senso crítico, de dizer: eu não concordo com isso, eu não acho que as coisas sejam dessa forma, porque eu penso assim, 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 eu tenho outros textos nos quais eu me apoio, então eu não concordo com isso que essa liderança espiritual está dizendo. E isso é completamente saudável, completamente aceitável. Ouvir, entender, questionar, mastigar e então engolir, ou então tentar esclarecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse extremo, que é o extremo da visão cega, que em parte na nossa realidade evangélica, ou na nossa realidade até mesmo como ser humano, é uma parte da vida em que as pessoas também querem terceirizar a responsabilidade. Prefiro não pensar, prefiro que pensem por mim. Então aquilo que tal pessoa disser, para mim está tudo certo. Eu não vou questionar, eu não vou pensar, eu não quero gastar tempo com essas coisas. Então aí a pessoa compra um pacote pronto, né? Tudo que o indivíduo fala é verdade absoluta, ainda que seja a maior asneira. Mas se foi o indivíduo que falou, ele é autoridade espiritual, ele é o bambambam, ele é o pastorzão, ele é o bispão, ele é o apóstolo, né? E então ele serve. Agora, eu não sou chamado a pensar. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, se a gente tem esse extremo, né, de que existem pessoas que dependem completamente do sistema religioso, por outro lado nós temos pessoas que são completamente avessas a qualquer tipo de institucionalização da igreja, a qualquer tipo de sistema ou a qualquer tipo de organização, que dizem: não, eu amo a Cristo, eu creio em Deus, mas eu não gosto desse negócio chamado igreja, porque para mim isso daí não tem nada a ver com quem Deus é. Então, se de um lado nós temos gente que é completamente dependente de um sistema religioso, do outro lado nós temos gente que é completamente avessa a esse tipo de relação. E diz então que a igreja não tem nada a ver com organização, não tem nada a ver com liderança, não tem nada a ver com local, não tem nada a ver com, reuniões, e vai também se afastando para o outro extremo. O meu propósito com essa pequena série que nós vamos tratar agora dentro desse assunto sobre igreja, é que a gente possa ter uma visão equilibrada sobre o que é ser igreja. E que igreja vai muito além dessa nossa relação institucional. Igreja é, na verdade, uma forma de se viver. Nós somos igreja. Nós não pertencemos a uma igreja simplesmente. Nós somos igreja. Isso é um estado, é um ser.
não é simplesmente participar. Eu participo de uma igreja. Há uma diferença entre participar, entre estar e ser igreja. Ser igreja é muito mais amplo do que simplesmente participar de algumas reuniões. Então, esses dois extremos que eu tratei, tanto a dependência completa de um sistema, quanto a rebeldia completa em relação a qualquer tipo de sistema organizado de igreja, são extremos que devem ser evitados, e eu acredito que, enquanto nós meditamos um pouquinho a respeito do que é ser igreja, isso vai ficando mais claro para nós. Então, essa é uma área da teologia que nós chamamos de eclesiologia. Eclésia, em grego, é a igreja. Eclésia é essa palavrinha grega que aparece ali, que ela significa chamados para fora. Eclésia é esses chamados para fora, e é assim que a igreja, ou é assim que os cristãos são chamados no Novo Testamento. Esse grupo é chamado de a Igreja de Cristo, ou a Eclésia de Cristo, aqueles que são chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo. Então essa ideia de igreja, ela tem duas visões. A primeira é que nós somos tirados do mundo, então somos chamados para sairmos do mundo, para fora do mundo, mas ao mesmo tempo somos chamados para ir para o mundo. Nós somos retirados de um sistema e somos chamados como igreja a irmos contra esse sistema, a irmos contra essa visão de mundo. Nós somos chamados a ir e sair das quatro paredes da igreja. A igreja se reúne, a igreja se edifica, a igreja aprende, a igreja gasta os seus dons uns com os outros, mas ela é chamada não para viver somente dentro dessas quatro paredes, que nós chamamos também de igreja. A igreja é chamada para fora. E a área da teologia, então, que vai tratar sobre igreja, é essa área que nós chamamos de eclesiologia, que é o estudo a respeito da igreja. Se ocupa, então, da natureza da igreja, da função da igreja e da missão da igreja. E como já falei logo na introdução, a visão comum que as pessoas têm de igreja, ou quando se fala igreja, geralmente vem à mente da maioria das pessoas um lugar, um espaço sagrado, né? Eu vou lá na igreja, e até a gente fala assim, né? Para onde você está indo? Estou indo para a igreja. Igreja, então, virou também esse espaço sagrado, onde nós exteriorizamos a nossa fé. Então a gente fala assim, não, aqui é o templo da igreja, mas nem sempre a gente entende que é um templo da igreja que somos nós. Aqui a gente diz que é a igreja, né? Em outros casos também é a ideia de uma instituição. O que é a igreja? A igreja é uma instituição que tem CNPJ. Então isso é a igreja. Essa é a visão comum das pessoas em relação à igreja. Mas quando a gente vê a Bíblia falando sobre igreja, essa ideia de espaço físico, ou essa ideia de organização no sentido legal, por assim dizer, isso fica lá no final de todas as coisas. A organização que nós precisamos é um mal necessário. Nós hoje precisamos nos organizar legalmente como igreja, para que tenhamos um estatuto, para que tenhamos uma sede própria, para que tenhamos um local onde podemos cultuar a Deus, onde podemos aprender da palavra de Deus. Todas essas coisas são boas e todas essas coisas são necessárias. Mas isso não é igreja. Isso é uma forma como a igreja usa para se edificar. São espaços que a igreja usa para se edificar. Então a igreja, propriamente dita, ela fala sobre comunidade. Não sei se os irmãos já perceberam, mas geralmente quando eu me refiro a nós como igreja, eu geralmente me refiro como comunidade, principalmente fora desse ambiente. Quando alguém me fala, eu vou falar para alguém a respeito de nós aqui, eu falo lá na nossa comunidade, porque a ideia é exatamente essa, nós estamos em comunidade, nós temos algo em comum. A nossa fé em Cristo é algo que temos em comum, e é isso que nos une. A palavra comunidade significa comum unidade, ou uma unidade que é comum. E é isso que nós partilhamos como corpo de Cristo. Nós temos algo que nos une, e esse algo é o próprio Cristo. Pedro vai dizer que há uma só fé, há um só batismo. Na verdade, Paulo vai dizer isso. Há uma só fé, um só batismo, um mesmo Espírito, um mesmo corpo. Nós fomos chamados para uma mesma esperança. Então, todas essas coisas falam da nossa unidade. Nós fomos chamados para viver em unidade. Por isso, nós somos chamados a viver em comunidade. E essa ideia de comunidade é uma ideia muito antiga. Ela não começa no Novo Testamento. Na verdade, Deus sempre se mostrou como um Deus comunitário. Deus em si mesmo, essencialmente, Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Deus trino é uma comunidade. Deus, ele tem
comunhão completa consigo mesmo. E Ele cria homem e mulher para que tenham comunhão um com o outro. Então Deus cria o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, e cria para ele uma companheira. E logo em seguida fala para os dois: encham a terra, multipliquem-se. É vontade de Deus que haja muitos. Quando Deus chama Abrão, já após o pecado, Deus vai levantar um povo pelo qual ele vai ser conhecido, pelo qual ele vai trazer os seus ensinamentos, um povo que vai ser chamado de um povo segundo o coração do Senhor. Deus chama Abrão, e Deus fala para Abrão: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar e eu vou fazer de você uma grande nação. Ele diz: olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Olha para as areias do mar, assim será a sua descendência. Deus chamou Abrão não para ser um indivíduo somente. Deus chamou Abrão para que fosse um povo. Jesus, em seu ministério terreno, Ele trouxe para si outros 12, com quem Ele caminhou, a quem Ele discipulou, a quem Ele enviou, a quem Ele compartilhou de segredos que a grande multidão não sabia. Ele deu ensinamentos àqueles que eram ensinamentos muito particulares, que a grande multidão não tinha acesso. E no ato da sua ressurreição, quando ele novamente se encontra com os seus discípulos, ele diz: agora vocês vão e façam discípulos. Deus sempre nos chamou para andarmos em comunidade. Deus sempre nos chamou para sermos um povo. Embora Deus nos considere como indivíduos, Deus veja os nossos pecados como indivíduos, Deus preste contas, ou nós prestaremos conta, cada um diante de Deus, a respeito de si mesmo. Nós somos chamados a vivermos em uma comunidade. Nós somos chamados para essa vida de comunhão e de adoração. Então, como vimos a respeito, por exemplo, de oração, na última lição, nós vemos que a espiritualidade, ela é uma espiritualidade comunitária. De que, inclusive, o perdão dos nossos pecados, como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, ele está ligado à forma como nós interagimos com a comunidade. A oração do Pai Nosso nos ensina a dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma forma como temos perdoado os outros. Nós somos chamados a termos uma interação com Deus que é também baseada na nossa interação com os outros. Quando alguém pergunta para Jesus o que é ou qual é a parte mais importante de toda a lei, Jesus diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E um outro mandamento tão importante quanto este é: ame o próximo. Então, amar a Deus é necessariamente amar o próximo. Quando nós olhamos para o texto de 1 de João, capítulo 4, esse texto não está ali, então se você quiser anotar, 1 de João, capítulo 4, nós vimos esse texto na nossa série sobre João. João escreve o seguinte: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. A nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, ela está em certa medida condicionada à nossa relação com o outro. Aquele que ama a Deus, ama aos seus irmãos. A Bíblia, inclusive, nos fala a respeito de certo tipo de diferenciação que um cristão tem que fazer com os seus irmãos. Paulo vai dizer na sua epístola aos Gálatas que enquanto houver oportunidade, ou enquanto tiver tempo, façamos o bem a todos. Mas ele não termina aí. O final do versículo ele diz: principalmente aos da família da fé. Os cristãos são chamados a ter uma relação diferente com aqueles que partilham da mesma fé. Nós somos chamados a respeitar a todos, a amar a todos, a cuidar em certa medida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas há um peso ainda mais importante sobre as nossas vidas no que diz respeito à nossa relação com os nossos irmãos da fé. Nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros, a zelarmos uns pelos outros. Bem mais à frente nós vamos ver algumas expressões ou alguns momentos em que aparece a expressão uns aos outros na Bíblia. E ela aparece várias vezes no Novo Testamento, falando de como é que os cristãos devem viver. E eles devem ensinar uns aos outros, cuidar uns dos outros, confessar os seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, levar as cargas pesadas uns dos outros. A igreja é chamada para essa vida em comunidade. Na primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, verso 9, um texto que todos nós conhecemos, diz: vocês, porém, são
geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Nós somos um povo. De novo, Deus nos vê como indivíduos, Deus nos trata como indivíduos, mas Ele nos chamou para ser um povo, para fazermos parte de um povo. Ele nos acolheu em um povo. Quando nós lemos Romanos, e eu acredito que muitos dos irmãos estão lendo Romanos nesses últimos dias, ou quando lemos Efésios, Paulo fala sobre a grande obra que Cristo fez, juntando gentios e judeus dentro do mesmo povo. Quando nós lemos Efésios capítulo 3, se eu não me engano, Paulo fala inclusive que dos dois, falando de judeus e gentios, Deus fez um só corpo, falando sobre o corpo de Cristo. Nós fomos enxertados na videira, nós fomos feitos povo de Deus, nós somos chamados a vivermos como povo de Deus. Amém, queridos? Quando nós falamos então sobre igreja, algo que precisamos ter em mente é de que nós temos duas igrejas. Na verdade, uma igreja dentro da igreja, em que nós podemos dizer que há uma igreja global e há uma igreja local. Ou uma outra forma de dizer é que existe uma igreja invisível e uma igreja visível. Há uma igreja que nós não conseguimos compreender, enxergar e saber a quantidade de pessoas que existem. Mas há uma igreja local, que tem membresia, que tem um local próprio, onde a gente conhece os irmãos. E dentro dessa igreja visível, está a igreja invisível. Todo aquele que faz parte de uma igreja visível, faz parte da igreja invisível? Todo aquele que se assenta no banco de uma igreja, é necessariamente salvo? Foi salvo? Mas é dessa igreja visível que a Bíblia fala a maior parte do tempo. Desta igreja que tem os seus problemas, que tem as suas dificuldades, onde está o povo de Deus? Aqueles que em alguns momentos a Bíblia chama de os eleitos do Senhor. Aqueles que fazem parte desse povo do Senhor, que congregam em um local visível. Então, nós temos uma igreja que é global, que ela incorpora gente de todo povo, tribo, língua, nação, do passado, do presente, do futuro. Gente que já morreu e gente que ainda vai entrar para essa igreja. Essa é a igreja invisível, que nós não compreendemos a extensão, o tamanho dela e a sua beleza. Mas ao mesmo tempo nós também vemos uma igreja que é uma igreja local. Então quem seria essa igreja invisível? A igreja invisível ela é composta de todos os crentes, salvos em Jesus, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, que é a cabeça. Ou seja, todo crente verdadeiro faz parte dessa igreja e ela vai se manifestar de forma ainda mais completa, plena e visível na consumação. É no ato da consumação, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento, é nesse ato que nós vamos conseguir ver a igreja que até certo ponto é invisível. E essa igreja então ela engloba todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, todos aqueles que amam a Cristo Jesus, todos aqueles que foram salvos. Essa é a igreja invisível. E essa igreja invisível é uma igreja belíssima. Essa é a noiva do Cordeiro. Essa é aquela pura, imaculada. Essa é a igreja do Senhor. Essa é uma igreja, e olha os atributos dela. Ela é uma igreja única. Ela é um povo só. Ela é uma única nação de Deus, composto de gente de todo povo, tribo, língua, nação. Essa igreja, ela é indivisível. Nada pode separar os irmãos uns dos outros. Nenhum problema, nenhuma situação, nada, porque eles estão ligados em Cristo Jesus. Essa é uma igreja que ela é universal, não universal do reino de Deus, é uma igreja que é abrangente, ela não é local, ela não é uma igreja brasileira, ela não é uma igreja europeia, ela é uma igreja que abraça todo o mundo, conhecido e desconhecido. E ela é uma igreja triunfante, ela é uma igreja que já venceu, ela é uma igreja que já não há mais nenhum tipo de problema a ser enfrentado, porque ela já é completamente vitoriosa em Cristo Jesus. E o mais importante de tudo, é uma igreja perfeita. Essa é uma igreja maravilhosa. A igreja invisível. Agora a questão é, nós hoje
ainda vivemos numa realidade de igreja visível. Fazemos parte, se nascemos de novo, da igreja invisível, que vai ser mostrada de forma completa na eternidade. Mas essa igreja se manifesta em pequenas comunidades de fé, que nós chamamos de igrejas locais, ou igreja visível. Então a igreja visível o que é? É essa expressão, no presente, da igreja invisível. E ela é composta daqueles que em todo lugar professam a fé em Cristo e as suas consequências, juntamente com os seus filhos. É a casa e a família de Deus nesse mundo. E quando nós falamos de igreja no contexto do Novo Testamento, boa parte do que é falado sobre igreja no Novo Testamento fala a respeito dessa igreja. É essa igreja que é regulada no Novo Testamento. É essa igreja que é orientada, que é reprimida, que é exortada, que é encorajada. É essa igreja, a igreja visível, que é chamada a viver de certas formas, que é chamada a deixar outras formas de se viver. Essa igreja visível da qual a Bíblia, no Novo Testamento, mais se ocupa. Então, todo o Novo Testamento, principalmente as cartas, foi escrito inicialmente para instruir e orientar comunidades de cristãos que estavam espalhadas no mundo da época, no mundo conhecido. Então, por isso que nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós estamos falando de instruções que nos dizem respeito. Principalmente as cartas do apóstolo Paulo, a carta de João, as cartas de João, a carta de Tiago, que já tratam com um número maior de cristãos. Paulo mesmo se diz, eu sou apóstolo para os gentios. Quem são os gentios? Gentil é todo aquele que não é o quê? Judeu. Paulo fala, eu sou apóstolo para os gentios. Então, ao lermos as cartas paulinas, nós estamos vendo coisas que são escritas para pessoas que não são judeus. E se essa é a nossa condição, se nós não somos judeus de nascimento, de tradição, são cartas que são importantíssimas para nós entendermos a respeito de como é que nós vivemos a fé, como é que nós vivemos uns com os outros, como é que nós exercitamos a cristandade nesse mundo. Então, a igreja visível é essa expressão, é essa igreja invisível que está congregada dentro de um ambiente que sai desse ambiente e que se mostra fora para outras pessoas. E aqui nós também acolhemos junto com isso os nossos filhos, que em determinado momento não escolheram estarem conosco, que são trazidos pelos pais. Então os pais professam a fé, seus filhos nascem, eles trazem os filhos para a fé. Então essa igreja é composta daqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador, junto com os seus filhos. E isso é importante a gente entender, que até mesmo os filhos dos crentes precisam ter um encontro real com Cristo Jesus. Não é garantida a vida eterna e a salvação simplesmente pelo fato de você exibir no certificado de nascimento que você é filho de um crente. Todo cristão ou todo ser humano precisa ter a sua experiência pessoal com o Senhor e o reconhecimento da sua condição como pecador e se entregar ao Senhor. E eu digo uma coisa complicada de se entender às vezes. Às vezes esse é um campo missionário não explorado. Filhos de crentes, que às vezes se acostumam com a liturgia, se acostumam com a igreja, se acostumam com os rituais, se acostumam com a fé da família, mas nunca se entenderam como pecadores que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. A igreja é composta por aqueles que professam a fé, juntamente com os seus filhos. E embora seja responsabilidade dos pais, até certo ponto, ensinar a fé aos seus filhos, chega um momento em que eles devem decidir por si mesmos. Eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso converter o meu coração. Tomar o seu próprio passo, tomar as suas próprias decisões. Mas ainda assim, a igreja é composta por aqueles que professam a fé, juntamente com os seus filhos. Amém, queridos? Então, quando nós falamos sobre essa igreja visível, ela se organiza de forma local, em comunidades locais. E essas comunidades, elas se ligam pelos laços da mesma confissão e se relacionam de acordo com sistema de governo, pontos doutrinários, ou seja, essas igrejas vão recebendo títulos. Então, a igreja batista, o que significa ser uma igreja batista? Significa que nós temos uma confissão
que é apoiada por outras igrejas que se dizem batistas, que nós temos alguns pontos doutrinários, que também são apoiados por outras igrejas batistas. Então, por isso nós somos batista e não somos, por exemplo, presbiterianos. Por exemplo, o sistema de governo presbiteriano, a igreja é regida por um presbitério, ou seja, são vários líderes que, inclusive, recebem o nome de presbíteros. A forma de governo é uma forma diferente da nossa. Então, eles se organizam de uma forma, nós nos organizamos de uma outra forma. A nossa forma de governo é através de eleições representativas, onde a direção espiritual da igreja fica a cargo do pastor e as decisões administrativas ficam também a cargo de um pequeno conselho. Então, as coisas são bem parecidas, mas existem diferenças. Em alguns casos, as diferenças são diferenças doutrinárias. Existem igrejas, que é o caso da nossa, por exemplo, que creem que o batismo correto a ser administrado é o batismo por imersão. Existem outras igrejas que praticam o batismo de outras formas, por aspersão ou por efusão. Então, são outras formas batismais. E essas igrejas também vão se organizando de acordo com pontos, e eu deixei bem destacado ali dentro daquele parênteses, são pontos doutrinários não essenciais. Ou seja, isso não tem a ver se são salvos ou se não são salvos. É uma forma de organizar, uma forma de ver as Escrituras, é uma forma de organizar a vida religiosa e cultica, que não é necessariamente algo que, se ele faz diferente da gente, então ele vai para o inferno. Então, todo aquele que não batiza por imersão, esse já era, né? Não importa, se vai batizar por aspersão, então esse morre e vai para o inferno, é isso? Não. A gente sabe que esses são pontos não essenciais, que a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então existem pontos que são diferentes, mas que não vêm a ser destrutivos em relação à fé original ou ao núcleo do que é fé cristã. Agora, se alguém começa a dizer, nós somos uma igreja evangélica, mas nós não acreditamos que Jesus Cristo é Deus, então essa pessoa não pode nem se dizer um evangélico, um cristão, porque ele sai dessa confissão, que é uma confissão cristã evangélica. Ele não pode nem dizer que ele é cristão, porque todos os cristãos dizem Jesus Cristo é Deus. Seja cristão de matriz romana, católica, sejam os protestantes, os evangélicos, todos têm isso em comum. Nós cremos que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus. Agora, quando se sai disso, já não pode mais se dizer como cristão, de fato. Então, essas igrejas, elas se organizam e elas têm uma unidade que é geral, ainda que tenham divergências de nomenclatura, denominações, se entendem como igrejas irmãs, se entendem que vão habitar no mesmo céu, quer tenham uma forma de governo, quer tenham outra forma de governo, quer sejam igrejas mais avivadas, quer sejam igrejas mais históricas, sabem-se que então elas amam ao mesmo Senhor e que vão para o mesmo céu. Então essas igrejas têm essa unidade geral. Mas também as igrejas mais antigas, mais históricas, têm uma unidade denominacional. Então as igrejas vão se organizando. Então tem, por exemplo, a Convenção Batista, que junta todas as igrejas batistas. Tem a Convenção das Assembleias de Deus, que junta todas as assembleias. Tem também o sistema da igreja presbiteriana, que junta o presbitério local, que junta todo o conselho, o concílio geral da igreja. Então são grupos grandes que também têm uma só doutrina, têm uma só fé e se organizam de acordo com essa forma. Essa é a igreja visível, então. A igreja visível, ela se reúne com alguns propósitos muito específicos. A igreja visível, ela se reúne para cultuar a Deus, que nós chamamos de liturgia, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para cantar ao Senhor louvores, para apresentarmos as nossas gratidões diante do Senhor. Nós somos chamados também a adorarmos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês se reunirem, que um tenha um salmo, que outro tenha doutrina. Então, há um momento em que a igreja está junta para cultuar a Deus, para apresentar culto a Deus. E é isso que nós fazemos aqui aos domingos, às 20 horas. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E dentro do culto nós temos várias expressões. Nós temos um momento de palavra, nós temos um momento de adoração com cânticos, nós temos as nossas orações. Então essa é a liturgia, esse é o culto. Mas a igreja também, ela se reúne para a edificação dos seus membros, para o ensino dos seus membros. Nós vemos em Atos capítulo 2, quando se fala do início da igreja primitiva, de que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. A igreja se une para que todos possam estar falando a mesma língua,
para que todos possam aproveitar dos dons uns dos outros, para que aquele que tem o dom do ensino, ensine, para que aquele que aconselha, aconselhe. Então nós nos reunimos para a manifestação dos dons e para a edificação de cada um dos membros. Isso é chamado de didascalia, ou também de didaquê, de onde vem a palavra didática. Didática é o ensino, é a explicação. E a igreja se reúne também para o ensino, para ser orientada, para aprender mais das Escrituras. A igreja se reúne também para evangelizar o mundo. A igreja se une para entender a importância da evangelização, para traçar metas de evangelização, para orar por aqueles que não foram alcançados. A igreja se une então também para proclamar esse querigma de Deus, essa mensagem que é a mensagem do Evangelho, com o propósito de conversão. Quando nós falamos, e aqui eu abro um parênteses, da forma como a gente expõe a Bíblia, ela vai, de certa forma, ter dois efeitos positivos. Aquele que não conhece a Cristo, quando a palavra é pregada, essa palavra é pregada para a salvação. É isso que nós chamamos de o querigma. Nós pregamos a palavra e a palavra, a fé, vai gerar no coração daquele o arrependimento que leva à salvação. Aqueles que são salvos, essa mesma palavra é pregada, mas agora essa palavra não é pregada para a salvação. Essa palavra é pregada para os salvos, que já são salvos. E ela agora tem o valor, ou ela tem o propósito da edificação, do ensino, de entender ainda mais profundamente, de formar as bases da nossa fé. É isso que nós chamamos de didaquê, ou a didascalia. É quando a gente usa a palavra para pregar, para que a fé seja edificada. Deu para ficar claro isso, queridos? É a mesma Bíblia, é a mesma palavra, a diferença é que ela é pregada com propósitos diferentes. Aqueles que não conhecem, para a conversão; aqueles que já nasceram de novo, para o amadurecimento, para o crescimento espiritual. E por último, nós vemos aí também o atendimento aos necessitados. A igreja se organiza como igreja também para atender aos necessitados, principalmente aqueles que fazem parte do seu rol de membresia, principalmente aqueles que fazem parte da sua comunidade da fé. Se você puder abrir comigo aí 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo 5. E esse atendimento aos necessitados, queridos, embora tenha assim um componente que é um componente de fé, de oração, de cuidado e tudo mais, esse atendimento aos necessitados fala de um atendimento físico, material, fala a respeito de auxiliar nas suas necessidades mais básicas como ser humano. E Paulo, ao falar com Timóteo sobre a igreja do Senhor, ele dá uma série de dicas para Timóteo de como é que deveria organizar a casa de Deus. E uma das coisas que ele fala é a respeito de ação social. E ele, inclusive, explica a quem é que deveria, naquela comunidade, ser atendida por essa ação social. Olha para esse texto tão interessante aqui no capítulo 5, verso 9. Capítulo 5, verso 9. Paulo diz: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois, quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Olha que lista bem descrita, né, de como é que deveria ser a ação social naquelas igrejas, por exemplo. Então, havia um código de regras dentro das igrejas,
de como é que eram atendidas as pessoas em necessidade. Há um outro momento, não sei se é nesse texto, não, é mais à frente, provavelmente na segunda carta, ele fala inclusive sobre aquelas viúvas que têm filhos, que essas devem ser cuidadas pelos seus filhos. Paulo inclusive vai dizer, se a família não cuida das suas viúvas, são piores que os descrentes. Então a igreja tem esse cuidado social também, mas existem ali diretrizes para organizar todas as coisas. Mas a igreja também se une para a ação social, para as obras sociais. Versículo 4 do 5. Ótimo, isso mesmo. Capítulo 5, verso 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então aqui ele vai nos falar que aquela que tem filhos e netos deve inclusive ser cuidada pelos seus filhos e netos. Então já vem aí, você que é filho, também há uma responsabilidade na vida dos filhos de cuidarem dos seus pais em momentos de necessidade. Isso também é honrar ao Senhor. Mas há momentos em que essas pessoas ficavam completamente descobertas. Principalmente numa cultura em que a mulher não tinha uma força de trabalho e em caso não tivesse um marido e não tivesse filhos mais velhos, ela ficava à mercê. Ela não podia trabalhar e ela não tinha como conseguir o seu sustento. A mulher, nessa cultura, ou ela era cuidada pelo pai, ou ela era cuidada pelo marido, ou ela era cuidada pelos filhos, homens mais velhos. E se não tivesse nenhum desses três, ela estava à sua própria mercê. Então, nesses casos, a igreja era aquela que supria as necessidades das mulheres viúvas naquele tempo. Então, embora a gente veja isso como uma aplicação pontual para uma realidade da época, isso fala a respeito também da igreja como sendo essa que auxilia a família da fé nas suas necessidades cotidianas. Amém, queridos? Por isso nós nos reunimos como igreja. E para encerrar aqui o tema dessa noite, a igreja visível também, ela recebe bênçãos do Senhor, bênçãos maravilhosas do Senhor. A igreja visível recebe a revelação de Deus, revelação essa, em primeiro lugar, que está expressa na sua própria palavra. A palavra de Deus foi dada à igreja do Senhor. A igreja do Senhor é essa guardiã da verdade, coluna da verdade, como diz Paulo a Timóteo, coluna da verdade. A igreja recebe a revelação e o dom de Deus para a interpretação dessa revelação escrita. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, e o Senhor fala conosco através da sua palavra, através dos dons na vida dos irmãos, mediados pela palavra do Senhor. A igreja também recebe de Deus, Deus concede à igreja ministérios, que falam então a respeito do exercício desses dons. O ministério é quando pessoas com certos dons exercem a sua função. Isso é ministrar. Ministrar é colocar o dom em ação. As capacitações que Deus nos deu, quando nós estamos usando essas capacitações, nós estamos ministrando. E quando existem pessoas com capacitações semelhantes, que se organizam para fazer algo ainda maior, nós também chamamos isso de ministério. É um ministério de diaconato, é um ministério de ação social, é um ministério de pregação da palavra. É quando as pessoas se reúnem então para fazer as obras do Senhor. A igreja também recebe de Deus a celebração, a celebração das ordenanças, que é a ceia e o batismo. A ceia e o batismo é praticado pela igreja. Nós somos chamados a batizarmos, nós somos chamados a juntos tomarmos da ceia do Senhor. A gente não toma ceia sozinho, eu vou ceiar lá em casa sozinho, porque a ceia é esse símbolo da comunhão. A gente não se auto-batiza, né? Eu me converti, então eu vou me batizar, e deita lá na água e levanta, né? Essa é uma ordenança para a igreja, é uma identificação com a igreja, é uma identificação com a comunidade. É entender, eu estou no meio de um grupo de pessoas que proclamam da mesma fé, que vivem da mesma fé e que estão me reconhecendo como alguém também que faz parte dessa fé. Nós recebemos de Deus os dons espirituais, que são as capacitações para exercício do ministério, e o mais importante de tudo, e de onde vem a revelação, de onde vêm os ministérios, como é que é feito de forma correta as ordenanças e os dons espirituais,
nós recebemos o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que nos dá capacidades, capacitações para exercer os dons e os ministérios que o Senhor tem dado ao seu povo. Então, isso tudo aqui que nós falamos nessa primeira etapa, fala um pouco a respeito dessa igreja visível. Isso é um pouco do que é ser igreja. Mais do que simplesmente se reunir, mais do que simplesmente uma instituição, um local sagrado. Igreja é tudo isso e mais algumas coisas que nós vamos ver nas próximas semanas. Espero que você não falte nas próximas lições, porque esse é um assunto de extrema importância para nós, principalmente nesses dias, em que há uma grande aversão à igreja organizada, ou como eu falei no início, há um grande apego desmedido à igreja organizada. Pessoas que são completamente dependentes de um sistema religioso, mas, por outro lado, também pessoas que são completamente avessos a todo tipo de organização. Nós temos que tomar muito cuidado com os extremos e entender que nós somos chamados para vivermos em comunidade. E isso também significa estarmos juntos, congregando como povo de Deus, sendo instruídos pela palavra do Senhor, pelas lideranças espirituais constituídas e também pelos irmãos na fé, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros. É assim que a nossa igreja vai crescendo e sendo edificada. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E aí lá Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, texto que nós vamos meditar nessa noite, a igreja vai se edificando à medida em que cada um faz a sua função. Amém, queridos?